Beleza? Temos essa aula, então, no dia 26/9, que foi sábado passado. Foi a nossa primeira aula sobre componentes eletrônicos. Estudamos o varistor, né, se não me engano, e o resistor, né? Aonde nós temos um formulário, né? Esse formulário é a respeito do que nós aprendemos na aula passada. Bom para a gente reforçar aí, né, o conhecimento da aula passada, tirar as dúvidas e darmos continuidade com a matéria de hoje, né? Então, beleza. Então, todo mundo, espero que vocês tenham feito esse formulário também durante a semana, né, gente? Para a gente apenas reforçar, corrigir, tirar alguma dúvida, né? Muito importante vocês fazerem os formulários aí, participarem, né? Muito bem. Então, nós temos a primeira questão aqui, ó. Qual das opções abaixo se refere ao resistor? Ó, de cara aí, ó. De cara, já querendo saber qual que é a função do resistor, né? Então, vamos relembrar aí o formulário que fizemos durante a semana. Ele oferece proteção contra descargas elétricas de curta duração. Tem a função de limitar ou controlar o fluxo de corrente elétrica ao circuito. Componente eletrônico com a capacidade de armazenar energia elétrica. Ou, quando exposto a uma corrente de alta tensão, né, acima da normalidade, ele rompe um filamento. Quem seria ele? Desses quatro aí, quem seria o resistor, hein? É o segundo? Segundo? Segunda opção tem a função de limitar e controlar o fluxo de corrente elétrica ao circuito? A segunda opção, então. Espera que o Eduardo está chegando aí. Todos concordam, gente? Alguém colocou diferente ou alguém discorda? Todo mundo de acordo? Vamos participar aí, dar um ok no chat, no microfone. Vamos despertar esse calor. É essa questão mesmo, viu, Laudeir, né, que respondeu? É Isso. isso aí mesmo, certíssimo, tá? Então, o resistor, ele está em meio às trilhas, né? Em meio à passagem, as trilhas é onde passa, né? A corrente contínua dentro do circuito eletrônico, da placa de circuito. E entre esses barramentos, entre essas trilhas, dependendo da necessidade, sempre vai ter um resistor no meio dessa passagem, né? Para quê? Para ele limitar ou controlar o fluxo da corrente elétrica, né? Certamente para proteger algum componente eletrônico, certo? Então é isso aí, a função do resistor. Certíssimo. Então vamos lá. Segunda questão. Para que servem as faixas coloridas que existem nos resistores? Qual que é a finalidade dela? É para enfeitar o componente eletrônico, deixar bonitinho? O que vocês acham? Acho não, né? Vocês têm que ter certeza que vocês aprenderam já. Qual que é a finalidade? Por eles serem muito pequenos, né? Aí eles mostram os seus valores, né? De resistência, assim, são facilmente identificados. Isso, exatamente. Através dessas cores, né? É para a gente identificar a resistência deles, exatamente. Né? Existe uma tabela de cores para a gente poder interpretar. Né? Através dessa tabela, a gente interpreta direitinho aí os seus valores de resistência. Muito bem. Certíssimo. A terceira questão. Pesquise e especifique bem quais são as diferenças entre os resistores axiais e SMD. Então, nós temos os axiais, que são esses das faixas coloridas, só que na foto aí elas estão bem distantes, né? Não está dando nem para ver as faixas coloridas. Tem uma série aí, ó, de resistores axiais. E do lado direito, nós temos já na placa aí, ó,
São pequenos quadradinhos com os números, que são códigos, tá? E eles são do tipo SMD, né? São os quadradinhos soldados na placa de circuito, né? Eles ocupam menos espaço, uma outra estrutura diferenciada, certo? Tá muito ampliada essa foto, tá, gente? Porque eles são bem pequenininhos mesmo. E qual seria, então, a diferença entre eles? Além da fisicamente que vocês estão vendo, né? Qual que seria a diferença, assim, para destacar, né? Em relação aos dois. Além do tamanho e do porte físico aí, né? Da estrutura física. Vocês lembram? Estou acompanhando o chat aqui também, tá, gente? Quem quiser responder, um monte de gente respondeu aí. O Claudinei respondeu também na questão anterior. Pessoal, essa daí eu vou ajudar vocês aí. Eu tô vendo que parece que tem dificuldade na resposta. Vocês não conseguiram responder essa, não? Na verdade, todos dois têm a mesma função, né, gente? Da resistência para determinado ponto do circuito aí, tá? A diferença é porque os SMD, eles são uma tecnologia mais avançada em relação à estrutura física mesmo, né? Para a construção de placas menores, mais compactas, né? E eles já saem impresso em grande quantidade quando a placa é fabricada. Então, é uma forma mais fácil de fabricação, tá? Então, praticamente ele é uma evolução, tá? Ele seria uma evolução, mas com as suas mesmas características de resistência para um determinado ponto lá da placa de circuito. Não tem muita diferença não, a não ser realmente mesmo essa estrutura física e seu principal avanço é isso, ter a possibilidade, né, de construção de placas menores, mais compactas, né? Então eles são bastante usados em construção de placas para smartphone, tablet. Quanto mais compacto o aparelho eletrônico, esse componente SMD ele é melhor para ser usado, tá? Porque ele é bem pequeno mesmo, ele é praticamente junto, impresso na placa, tá? Então essa seria a resposta aí, tá? Quem que chegou agora, Alex? Tá legal então, gente? Vamos para a questão número 4. Normalmente, quais tipos de aparelhos encontramos os varistores e qual a sua função? Todos os aparelhos que precisam de proteção, exatamente, certíssimo, né? Então, nós temos os varistores em estabilizadores, no brakes, tá? Aqueles filtros de linha, certo? Fonte de alimentação, fonte ATX, essas fontes esses carregadores de smartphone, carregador de notebook, só que estão dentro, né? Então, assim, tudo que está diretamente ligado com a corrente elétrica e tem que, antes de deixar chegar na parte principal do aparelho, ali tem um varistor, né? Porque se caso tiver algum problema com corrente elétrica, o que vai acontecer? Boa tarde, Alex, dando boa tarde a todos aí. O que vai acontecer? O varistor ele vai proteger antes mesmo que chegue em todos os componentes. Então, o varistor é um tipo de resistor, tá? Só que é um resistor que ele vai trabalhar de acordo com a variação da corrente, tá? Por isso que chama varistor, né? É um resistor variável, ele varia de acordo com a sua atividade, né? Sua função varia de acordo com o valor da corrente,
certo? Se for uma corrente Pois, muito pois, alta, uma doutor. tensão muito alta, opa, Sim, então, desculpa interromper. não, No caso, o varistor, ele está mais relacionado, ele está mais voltado para controlar a tensão elétrica, enquanto o fusível é para corrente elétrica, algo assim que eu estava vendo. não, o varistor, ele trabalha junto com o fusível, praticamente, tá? E ele não, o varistor, ele não controla, não. Na verdade, ele tem um valor, muitas das vezes é impresso até nele, do valor da tensão que ele suporta, tá? Se ultrapassar o Sim, valor da sim. tensão ou da corrente, né, ultrapassar o valor que ele suporta, aí ele vai interromper a passagem. Ele interrompe a passagem para proteger os outros componentes. Ele interrompendo a passagem é como se fechasse um curto-circuito. Ele interrompe. E essa corrente ela volta para o fusível, né? Aonde o fusível ele tem um filamento, um metal que se esquentar ele derrete, né? E aí o que vai acontecer? Com essa alta tensão, né? Com essa alta corrente, certamente ele vai esquentar o filamento desse fusível. E aí, se esse filamento do fusível romper, aí não chega nem corrente mais em ninguém, né? Porque a corrente passa por ele ali. Aí ele corta a corrente e a tensão. Aí é como Entendi. se tivesse queimado tudo, para tudo, né? Então a função do fusível é cortar, é interromper mesmo. A do varistor ele só bloqueia a passagem, né? Então seria isso. Os dois acabam trabalhando juntos, né? Na verdade. Beleza? Eu vi até uma analogia lá que um fez lá, que o varistor é como um soldado que fica na frente do batalhão e morre para protegê-los. É, exatamente. Então, por isso que o Varistor está na maioria dos aparelhos, né, de segurança, igual quem que respondeu aí? Foi No eu. Ah, tá. News. Entendi. É justamente por isso, ele está em meio à proteção mesmo. Antes de chegar no circuito eletrônico, nas placas de circuito, senão, né, acabava queimando tudo. Questão número 5. O varistor, ele é um tipo de um componente eletrônico. De qual componente estamos falando? Então, o varistor ele é um tipo de fusível, ou ele é um tipo de capacitor, ou ele é um tipo de bateria, ou ele é um tipo de resistor, ou ele é um tipo de LED. Qual seria? Resistor. Isso. Eu acabei de responder lá em cima até, né? Quem prestou bem atenção aí, ele é um resistor variável, né? É um tipo de resistor que trabalha, tem a sua função de acordo com a variação da tensão e da corrente. Então, é um tipo de resistor, com uma função um pouco diferente, né? O Renilson respondeu resistor. Questão número 6. Calcule o valor da resistência dos resistores da imagem abaixo, né? Então, vamos buscar uma... Deixa eu achar uma tabela aqui para a gente fazer essa atividade aí, né? Só um minutinho. Achei uma... Aqui. Nós temos uma tabela, né? Inclusive, essa tabela, através dela, nós conseguimos identificar, tá? Então, só para dar uma relembrada aí, nós temos os resistores com 5 faixas e temos os resistores com 4 faixas, tá? Lembrando que sempre
a penúltima faixa, a penúltima é o multiplicador e a última é a tolerância, tá? Então, independente das outras, né, se são 3, se são 2 para os valores, independente disso, a penúltima sempre é o multiplicador, né, o número de zeros, e a última sempre vai ser a tolerância, né, igual vocês estão vendo aí, ó. Tá? A que fica mais separada é a tolerância, ó. Fica mais isolada, né? É a última mais isolada. Certo? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui para a atividade. E vamos pegar as cores, né? Ok? Então vamos começar aqui do de baixo para cima, né, gente? Nós temos um resistor aqui, ó. Vocês podem ver que as faixas mais distantes, mais isoladas deles, todas as 3 são prata lá, tá vendo? Então a tolerância dos 3 é a cor prata, né? Beleza? Aí nós temos todos os outros, eles têm apenas 3 faixas coloridas aqui, ó. Então eles vão ser praticamente o quê? Apenas 2 faixas com valores e a terceira faixa, que é a penúltima deles, ó, vão ser o multiplicador. Então nós não temos nenhum resistor aí com 5 faixas, nesse exemplo aí. Beleza? Vamos começar com o de baixo aqui primeiro. Nós temos uma faixa, a primeira faixa cor verde, não é isso? A faixa na cor verde. Vamos lá. Verde. Isso. Qual que seria o valor do verde? 5. Valor 5. Vamos voltar lá. Então nós temos o valor 5. Depois o azul. E o Azul. vermelho. O azul, valor 6. O azul, valor 6. Então ficou 5 e 6. E a faixa, que é a penúltima, é o vermelho, né? Então temos que olhar o multiplicador dele. O multiplicador dele é 100, né? Correto? Aí 56 vezes 100, já me deram o valor lá, o Claudinei já fez. 56, 5.600, não é isso? 5.600. 5.600 ohms seria o valor desse resistor. O valor de resistência dele. Tá? E a tolerância? E a tolerância dele é, deixa eu ver aqui, é a prata, né? 10%. 10%. Prata. Isso aí. Vamos passar para o segundo. Se é um amarelo, será? É, né, gente? Amarelo, violeta e laranja. Não é isso? Vamos voltar para lá. Amarelo, violeta e laranja. Aí, ó. Amarelo é o 4, né? Violeta, 7. Então aí deu quanto? Deu 47. O laranja, ele tá, como é a penúltima, então é o multiplicador. O multiplicador está como 1K, vocês estão vendo aí? 1K é a mesma coisa, equivalente a 1000. Está até mostrando o lado aí, ó. 1K, que seria 1K ohms, é a mesma coisa do que 1000. Então a gente pode fazer a multiplicação por 1000. Tá bom? Então deu o que mesmo? Foi a cor, eu já esqueci já. Foi a cor amarelo, 4, e o violeta, 7. 47 vezes 1000. Deu 47.000. Samuel está respondendo aí. 47.000. Aí, olha só, igual a tabela mostra para vocês, esse 47.000 ohms a gente pode transformar em K, em kiloohms, K-ohms. Aí seria 47 kiloohms, tá?
mesmo sendo 47 kΩ, a gente sabe que o K representa 1000. Tá bom? Só para diminuir essa quantidade de números aí. Isso é questão de regra mesmo, tá? Igual os 5.600 que deu em cima aí, ó. A gente podia colocar 5.6K, que eu já sei que é 5.600. Tá bom? É só questão de regra de unidade de medidas, né? Vai passando a cada... Chegou nos 1000, passa para kiloohms, depois acho que é megaohms, coisa assim. E aí vai. Então aí poderia ser 47K. Vamos para o último exercício, para fechar essa atividade. Nós temos o marrom, o violeta e o laranja. Todos eles a tolerância é 10%, tá, gente? Pode ver lá a cor prata, né? Então, esse outro que nós acabamos de fazer de 47K ou 47.000 ohms, ele também é de 10% a tolerância. Opa, apertei errado aqui. Então, nós temos o marrom, qual que é a cor? Eu até esqueci já. Marrom, violeta e laranja. Vamos lá. Marrom é 1. Violeta é 7, então deu 17. E o laranja é os 1000 de novo, né? Então, qual que vai ser o valor? O marrom é 1, violeta é 7 e o laranja é 1000. Então vai dar o quê? 17.000, né? Ou 17K. Beleza? Tolerância vai ser também 10% também. Ok, gente? Alguém ficou com alguma dúvida aí? Bem simples, né? Tendo a tabela, não tem segredo não. Ok, então? Então nós temos o de baixo de 5.600 ohms, o do meio 47.000 ohms e o último acima 17.000 ohms. Fechou? Aí nós encerramos a correção do formulário. Alguma dúvida, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Podemos passar para o slide aí, para dar continuidade? Então vamos lá. Tranquilo. Ok? Bacana. Então aqui nós temos o slide da semana passada, né? Nós paramos justamente na parte do capacitor. Então nós vimos aqui toda essa parte de resistores, correto? Aí, começamos a ver resistores, vimos a parte dos varistores e paramos aqui no capacitor, terceiro componente que nós vamos, vou apertar errado aqui, o terceiro componente que nós vamos aprender. Aí depois nós vamos dar uma trabalhada com o multímetro, né? Muito bem. Então, o capacitor ele é um componente muito utilizado, tá, gente? As placas costumam ter muitos capacitores. Ele é muito utilizado e muito solicitado também, né? Pela placa de circuito, tá? Qual que é a função do capacitor, né? Ele é um componente eletrônico. A função dele é armazenar. Ele armazena energia elétrica, gente. Ele funciona como se fosse uma bateria, uma pilha mesmo. Tem até o formato, né? Esse eu tenho aqui. Ele tem até o formato de uma pilha, mas ele não... Aqui, ó. Não sei onde que está a câmera aqui, peraí. Aqui, ó. Então nós temos, ok? Os capacitores. Tá?
são bastante utilizados em meio aos componentes eletrônicos, às placas de circuito, né? São bastante utilizados. Tá? E o que significa isso? Ele armazena energia elétrica, né? Quando ele está ligado a uma fonte de energia, né? Como assim ligado a uma fonte de energia? Como ele está na placa de circuito, a placa de circuito tem vários componentes, dentre os componentes tem vários capacitores. Quando aquela placa de circuito eletrônico ela está ligada em funcionamento, os capacitores estão armazenando, estão puxando os valores da corrente daquele circuito eletrônico. Tá? Então, eles estão sendo assim, praticamente carregados. Né? Estão se carregando. Essa é a finalidade deles. Eles estão carregando a sua carga. Tá? Ou seja, ele absorve a energia. Né? Até ficar com a mesma tensão da fonte de energia. Né? Então, ele procura absorver aquilo que ele está recebendo, que ele está passando lá no circuito que ele está fazendo parte, né? E todos que fazem parte do circuito estão em meio ao mesmo valor de energia, ao mesmo valor de corrente, né? E o capacitor está absorvendo aquilo. Só que assim, só para a gente não confundir muito, cada capacitor ele tem uma capacidade, tá? Uma capacidade de armazenar. Se a gente pegar os capacitores, nós vamos ver no corpo deles sempre os valores que eles conseguem armazenar, o limite deles, né, que eles conseguem armazenar. Deixa eu puxar aqui de novo. Aqui. Então, nós vamos ver aqui, ó. Chegar o mais perto possível. Opa. Vamos girar um pouquinho mais. Aqui, ó. 35V, que é 35 volts. Isso. Tá? E o outro aqui. Esse aqui é de uma fonte ATX. Então, ele armazena bastante. 200 volts. Ok? Então, é a capacidade deles de armazenar essa energia. Né? Então, cada capacitor tem o seu limite. Tá? Eles podem chegar, igual o que eu mostrei para vocês aqui, pode chegar, o menor pode chegar a 35 volts armazenado, o outro pode chegar a 200 volts armazenado. Ok? E ao retirar a fonte de energia, o capacitor continua carregado. Essa que é a ideia, né? Então, assim, desligou, fechou, o capacitor continua carregado. E pode ser usado para alimentar um circuito. Tá? Ele pode ser usado para alimentar um circuito. Ou seja, as cargas vão estar lá como se fosse digamos assim, né, uma bateria recarregável. Né? Tá? E os capacitores, eles funcionam da seguinte forma. Quando necessário, né, às vezes, o circuito eletrônico ele não pode, ele trabalha com valores fixos, não pode ter alterações, né, que aí pode danificar os componentes eletrônicos. Os capacitores estão super espalhados lá no circuito eletrônico, sempre que necessário, completando a carga, né, de forma a não faltar nenhum valor de tensão e corrente para os componentes. Tá? Então, essa é a função aí do capacitor, certo? Então, por mais importante que seja lá um componente lá da placa, um processador, uma memória RAM, né? Os componentes da placa mãe que sejam importantes lá, eles vão ter os capacitores por perto deles para nunca faltar, né, a corrente, né, e a tensão necessária. Se caso faltar enquanto ele estiver ligado, o capacitor completa, né? Ele tem a carga lá para poder completar. Então ele fica sempre se recarregando e ajudando nas cargas no que for necessário quando falta, né? Em algum determinado ponto lá da placa de circuito. Então é um componente bem importante, né? Ok?
E aí nós temos, ao se falar, né, em capacitor, nós temos três coisas importantes neles. Olha aqui, ó, a foto aqui, ó. Tem uma placa de circuito aqui. Essa placa de circuito, vocês podem ver, ó. Olha aqui, ó, temos resistores aqui. Esses resistores estão controlando a passagem de corrente aqui. Certamente deve ser para esse componente grande aqui do lado. Ok? Aqui nós temos uma outra aqui também, ó. Isso aqui certamente é acho que é uma BIOS, se eu não me engano. Tá dando para ver direitinho aqui, mas é bem provável que seja. E tem capacitores aqui também, ó. Bastante capacitor aqui, ó. Né? Para fornecer carga conforme a necessidade. Beleza? E olha que interessante, gente. Aqui, ó. Olha o tanto de resistores que nós temos aqui do tipo SMD, ó. Essa foto está até boa para vocês que estão aprendendo sobre esses resistores, né? Lá em cima tinha 3 resistores que eu pintei lá com a caneta. Ó. Deixa eu até apagar aqui. Aqui, ó. Tem 3 resistores aqui, ó. Tá? Esses resistores aqui. E aqui nós temos outros resistores do tipo SMD. Olha como que eles são pequenininhos. Né? Impressos praticamente junto com a placa. Tanto de resistores aqui do tipo SMD. Né? Aí vocês conseguem ver bem, diferenciar bem. Ah, como que eu sei que é resistor? Porque eu falei com vocês que outros componentes, eles podem ser feitos como SMD também, né? Eu sei pelo seguinte, ó, a placa mãe que está me mostrando aqui, ó, tá vendo? R19 e R36, vocês conseguem ver isso? R18 aqui, ó, R9, esse R é de resistor, tá? Só que aí eles numeram conforme a ordem deles, né? Como foi numerado os resistores. Por isso que eles são resistores. E esses códigos que tem em cima, a gente consegue, através de uma tabela também, identificar quais são os valores de resistência deles. Tá bom? Beleza, gente? E os capacitores aqui, ó. Os capacitores também não está mostrando, estão virados para lá, né? Mas eles também têm os valores, igual eu falei com vocês, estampado aqui no corpo deles, né? Tá bom? E aí, igual nós estamos voltando a falar de capacitor, são 3 coisas importantes que esse componente tem, né? A capacitância, a tensão máxima que ele pode armazenar, né? E o tipo de capacitor. Existem vários tipos de capacitor, né? Mas em relação a placas de equipamentos eletrônicos, que é a nossa área, né? A maioria vai ser esse daí que vocês estão vendo aí, que é o eletrovítico, né? Esse tipo de capacitor aí, tá? Bom, eu vou fechar aqui o link, né? Tá encerrando, que aí a sequência aqui vai acabar quebrando a explicação no meio, né? Eu acabei essa parte aqui, já vou passar para outra slide, mas para não quebrar o próximo, então eu vou encerrar aqui já assim que fazer a conversão, já mando o link para vocês aí para a segunda parte, lá no grupo, beleza? Aí nós voltamos já daqui a pouquinho. Até mais, galera.